Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar com vocês de forma bem aberta a respeito da versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, né, que aqui no Brasil vai se chamar Liga da Justiça versão do Zack Snyder, eu acho que é esse mesmo nome, enquanto lá nos Estados Unidos ele é chamado de Snyder Cut. Eu queria falar de forma bem aberta a respeito das minhas expectativas e a respeito do que eu acho que vocês, principalmente, vão achar desse filme. Então, vamos lá! E pessoal, antes de mais nada, se vocês ainda não sabem como assistir o Snyder Cut, eu fiz uma parceria com o Wallplay. Se vocês quiserem, eu deixei um link aqui abaixo, vocês podem entrar, vocês têm até 7 dias para decidir se vocês querem ou não continuar com o serviço de streaming, vocês podem cancelar sem gastar um centavo a mais por isso, e hoje de madrugada já vai estar disponível lá o Snyder Cut, então você pode alugar o Snyder Cut numa plataforma completamente gratuita e vocês ajudam bastante o canal. Muitas pessoas falam que não conseguem ajudar o canal através do clube de membros, então é uma forma bem legal, vocês podem fazer o cadastro por lá. Se vocês não gostarem da plataforma Wallplay, vocês podem cancelar em até 7 dias e mesmo assim vocês ajudam bastante o canal Triplo F. Então vamos lá, como eu disse, hoje eu quero falar abertamente com vocês a respeito das minhas expectativas para a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. Eu gostei do filme de 2017, eu gosto da forma com que o Joss Whedon conta uma história, eu acho que ele é muito bom para colocar cenas que avançam os personagens, e eu acho que ele até conseguiu fazer isso com o filme da Liga da Justiça, só que eu acho que a pressa e a mistura com a versão do Zack Snyder, né, eu já falei várias vezes que eu acho a Warner a grande culpada disso, porque eles não deram o tempo suficiente pro Zack Snyder completar a visão dele e muito menos tempo ainda pro Joss Whedon fazer um filme com a visão dele, como a gente já tinha visto os dois filmes dos Vingadores e outras séries, inclusive de muito sucesso que o Joss Whedon já fez na carreira dele. Então o erro foi completamente da Warner, e não só isso, eles deram um máximo de 2 horas para que o Zack Snyder completasse o seu filme e também pro Joss Whedon depois que ele entrou. E a gente sabe que o Zack Snyder não consegue fazer filmes muito curtos, a gente já viu o Watchmen, que foi um filme muito extenso, a gente viu depois o Homem de Aço, que se não me engano tem cerca de 2 horas e pouquinho, e o Batman vs Superman, que beira ali as 3 horas, né? A versão Ultimate, se não me engano, beira praticamente 3 horas. Então esse mandato da Warner, né, do Kevin Tsujihara foi completamente errado. Exigir que um diretor que tem uma visão tão grandiosa, eu não diria visionária quanto muitas pessoas falam, mas ele tem sim uma visão grandiosa, ele tem o estilo próprio de filmagem dele, então 2 horas é muito pouco tempo para um filme como Liga da Justiça, ainda mais nas mãos de um diretor como Zack Snyder. Eu gostei de Homem de Aço quando eu assisti nos cinemas, hoje se eu reassistir, eu acho um filme meio travado, eu acho que ele abusou um pouquinho das câmeras lentas, e os mesmos problemas foram transferidos pro Batman vs Superman, e eu devo admitir que eu gostei muito mais da versão Ultimate do Batman vs Superman, mesmo o filme sendo mais extenso do que na versão que chegou aos cinemas. A versão que chegou aos cinemas eu particularmente não gostei tanto assim, só que eu acho que a versão Ultimate se encaixou muito melhor, a história fica um pouquinho mais bem desenvolvida. E o que eu espero dessa versão do Zack Snyder de Liga da Justiça que tá chegando? Eu sei que eu tô bem atrasado nesse assunto, eu sei que muitos canais por aí já inclusive assistiram, só que eu acho legal eu dar a minha opinião antes de ver o filme e depois de assistir o filme, porque eu não vi nenhuma crítica, eu não vi nada de spoiler, eu não vi absolutamente nada a respeito desse filme. Em primeiro lugar, eu acho que o filme vai seguir basicamente o mesmo esqueleto, não vai ter como mudar completamente a dinâmica do filme. Eu sei que ele dividiu em episódios, né? Ele dividiu em 6 capítulos diferentes, 5 capítulos e um epílogo, né? Isso o próprio Zack Snyder já revelou em várias entrevistas, então não é nenhum spoiler. E eu até acho que o Zack Snyder vai brincar um pouquinho com a linha do tempo, né? Porque se ele fez em episódios, talvez ele comece do final, talvez ele dê alguma explicação um pouquinho diferente. E o Zack Snyder, eu acho que ele tava brigando muito com o estúdio, principalmente no Batman vs Superman, porque o Homem de Aço já não tinha tido uma receptividade tão boa assim, e depois, obviamente, em Liga da Justiça, isso chegou à 10ª potência, eles botaram até o tempo limite ali do filme, e agora ele com liberdade total. O que eu espero? Eu espero que as coisas que ele faz em todos os filmes, que a gente veja com mais frequência ainda. Eu acho que vai ter mais câmeras lentas, vai ter mais daquelas cenas do Superman gritando em câmera lenta, vai ter mais cenas com foco no visual, vai ter algumas cenas soltas como a gente já viu em outros filmes. Eu acho que ele sempre faz isso, né? Ele fez isso inclusive no Watchmen. A gente tem uma versão do diretor por aí, né, de Watchmen, que a gente vê aquelas animações
do barco negro lá, eu não lembro exatamente, mas eu sou muito fã, né, de Watchmen. Eu não lembro bem, mas tem uma história envolvendo um barco, quem já leu Watchmen vai se lembrar, e existe uma versão que traz também essa história, tem inclusive a voz do Gerard Butler, né, se não me engano, o personagem que fez 300, fez uma pontinha ali em Watchmen que a gente nem chegou a ver. Então ele faz versão do diretor para vários dos seus filmes. A gente viu a versão do diretor para Watchmen, como eu disse, a gente viu a versão do diretor para Batman vs Superman, e agora a gente vai ver a versão do diretor para Liga da Justiça. Eu espero um filme melhor, eu espero um filme bem melhor do que o filme do Joss Whedon, porque agora o Zack Snyder vai ter tempo de completar o filme, vai ter tempo de trabalhar melhor, principalmente os efeitos visuais. Os efeitos visuais do filme que saiu no cinema são terríveis. A gente não vai ver o bigode do Superman lá, né, que foi aquela situação ridícula que aconteceu com o filme do Joss Whedon, que não é culpa do diretor, que é culpa principalmente da Warner, que teve que encaixar lá, enquanto o Henry Cavill tava gravando o Missão Impossível, né, o último filme do Missão Impossível, ele tava usando um bigode e a Paramount não permitiu que ele cortasse o bigode, o que causou um estresse muito grande, o que causou um aumento, inclusive, no custo, né, da Liga da Justiça do Joss Whedon. E agora a gente não vai ver nada disso, pelo menos eu espero que a gente não veja nada disso, porque foram cenas gravadas pelo Joss Whedon e não cenas dessa visão do Zack Snyder, desse mundo que ele criou. Eu posso não ser o fã número 1, né, desse universo do Zack Snyder, só que eu respeito muito ele, né, como um diretor, porque, como eu sempre falo, né, um cara que tem uma visão como a dele, que batalha pela própria visão, eu acho que ele tem que ser respeitado, mesmo que não agrade a maioria do público. Eu acho que é isso que vai acontecer com esse filme. Eu não imagino uma pessoa que não gostou do Batman vs Superman, por exemplo, eu não imagino uma pessoa gostando de um filme de 4 horas. Então eu acho que o universo da DC já tá completamente dividido e o universo mainstream também já tá completamente dividido entre as pessoas que não gostam do que o Snyder faz, principalmente nesse mundo da DC, e das pessoas que amam o que o Snyder faz. E eu acho que vai ser completamente inevitável. As pessoas que já não gostam não vão gostar de um filme de 4 horas, isso é uma previsão que eu tô fazendo, e eu acho que muitas pessoas que não gostaram de Batman vs Superman, de Homem de Aço, não vão nem assistir essa versão do Zack Snyder, ou tem as pessoas que também, como eu, não são tão fãs assim, mas tão dispostas a assistir essa versão do Zack Snyder. Eu acho que algumas pessoas vão gostar, outras não vão, só que os fãs da DC, né, os fãs dessa versão do Zack Snyder, com certeza vão amar. Eu nem assisti o filme e eu já consigo imaginar exatamente qual vai ser a receptividade dos fãs a esse filme. Eu tenho certeza que a grande maioria deles vai aclamar o filme, vai adorar, vai falar que é o melhor filme de todos os tempos, que é um filme muito grande para cabeças pequenas, vai falar isso, vai falar aquilo. O Zack Snyder, inclusive, já tá botando palha nisso, eu até postei lá no meu Twitter, que ele tava dando like em posts criticando os críticos que falaram mal do filme. Se um crítico foi lá e fez uma postagem negativa ou fez uma crítica negativa, aí tinha fãs criticando o crítico lá e ele foi lá e deu curtida, quer dizer. Então o Zack Snyder tá de certa forma dando o aval, dando o ok pros fãs serem agressivos de certa forma, não agressivos fisicamente, mas agressivos nas redes sociais com os críticos a esse filme da Liga da Justiça. E isso já começou, inclusive antes do lançamento do filme. Os fãs já estão defendendo com unhas e dentes, mesmo que a maioria dos críticos tenha de fato gostado desse filme. Então eu tô extremamente animado pra esse filme, não só pela história, não só por gostar do Zack Snyder, apesar de eu ter feito algumas críticas a ele, não só por eu gostar do Zack Snyder, como também pela experiência cinematográfica que isso vai se tornar. É muito raro a gente ver dois diretores terem uma pegada tão diferente assim, né, o Joss Whedon e o Zack Snyder, e a gente vê como esses dois estilos diferentes, com mais ou menos a mesma proposta, como esses dois filmes vão se sair. Uma coisa que eu queria frisar novamente é que não dá pra gente colocar, o filme do Zack Snyder é melhor que o filme do Joss Whedon, então o Joss Whedon é um merda e etc, porque o Joss Whedon, como eu disse, saiu muito na desvantagem, ele teve somente 2 horas, ele teve somente alguns meses pra trabalhar no filme, o filme não tinha um roteiro dele, ele foi contratado basicamente para botar algumas piadinhas ali dentro, para tentar dar um ritmo um pouquinho melhor pro filme, o que na minha opinião ele até conseguiu fazer com o filme da Liga da Justiça. Eu não acho que o ritmo é o problema, eu não acho que as piadinhas que ele incluiu atrapalharam muito a trama, eu acho que a trama em geral ficou fraca, porque eles pegaram uma história que deveria ter no mínimo 3 horas de duração e fizeram com 2 horas, então eles tiveram que tirar muita coisa, e muitas decisões eles acabaram passando por cima do Zack Snyder, o que acabou criando ali um Frankenstein, né? Um filho sem pai ali, porque o Zack Snyder não foi o diretor, o Joss Whedon não criou a história,
e o estúdio acabou não ficando de nenhum lado. O estúdio atacou o Zack Snyder, depois atacou o Joss Whedon, depois atacou todo mundo ali que estava envolvido, tá trocando o Henry Cavill por outro Superman, trocou o Ben Affleck por outro Batman. Então, pelo menos com essa versão do Zack Snyder, eu espero ver uma visão muito mais linear, né, uma coisa muito mais padronizada, coisa que a gente não viu na versão anterior. Enquanto você tava no cinema, você ficava pensando, ah, essa cena deve ter sido do Joss Whedon, ah, essa piadinha aí deve ter sido do Zack Snyder, sendo que muitas vezes você não sabia. Às vezes uma piada foi o Zack Snyder que colocou, às vezes uma música dramática no começo, né, como muitas pessoas acharam que tinha sido do Zack Snyder, na verdade foi do Joss Whedon. Então aquela situação foi criada que eu acho que a parte externa do filme passou a ser mais relevante do que o conteúdo que estava acontecendo, e eu acho que isso atrapalhou, né, a forma com que as pessoas viram o filme. Eu acho que se os fãs da DC tivessem assistido o filme achando que tinha sido o Zack Snyder que tivesse feito, eu acho que muitos deles teriam gostado um pouco mais do filme. Só que como foram tantas coisas que aconteceram nos bastidores, muitas pessoas já sentaram na poltrona do cinema com o pé atrás, e eu acho que o completo contrário vai acontecer. Eu acho que todo mundo vai assistir essa versão do Zack Snyder com a maior boa vontade possível, porque é um filme que a gente já assistiu, muitas pessoas não gostaram. Eu acho que todo mundo que pediu pela versão do Zack Snyder agora vai assistir com ânimo lá em cima. Então acho que eles conseguiram transformar completamente a situação, mesmo que a Warner não esteja apoiando tanto assim o filme, né? O HBO Max está produzindo o filme, a mando da própria AT&T, né? Que viu a oportunidade de explorar essa situação envolvendo o Zack Snyder, envolvendo a hashtag Release the Snyder Cut. Então eu acho que a boa vontade dos fãs também vai elevar esse filme a um outro patamar. Então eu realmente espero gostar bastante desse filme. O Zack Snyder é um diretor que eu gosto bastante, mesmo que ele tenha muitos defeitos como um contador de histórias. Eu acho que os filmes dele poderiam ter um ritmo um pouquinho melhor, mas eu espero que o escopo dessa história, né, que a abrangência dessa nova Liga da Justiça me agrade bastante. Então essa é a minha expectativa. Eu vou assistir lá pelo Allplay, como eu falei, eu vou deixar o link aqui abaixo. Se vocês ainda não têm uma forma de assistir, vocês podem assistir através do Allplay, que vocês ajudam bastante o canal. E como sempre, eu gostaria de saber qual é a perspectiva de vocês a respeito desse filme. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.